Olá, a paz do Senhor. Mais um minuto de esperança para a sua vida, mais uma palavra do céu para o seu coração. Hoje eu quero conversar com você sobre a questão da oportunidade. O que fazer para não perder a oportunidade quando ela se aproxima? Em Colossenses, no capítulo 4, no versículo de número 5, diz assim: portai-vos com sabedoria para os que estão de fora e aproveitai as oportunidades. E eu quero falar sobre um personagem que eu até já falei aqui no Minuto de Esperança, sobre Naamã. Quais as atitudes que Naamã tomou para aproveitar a oportunidade que bateu à sua porta? Todos os dias surgem oportunidades para nós. Nós precisamos estar atentos para aproveitar essas oportunidades. Muitas dessas oportunidades colocadas para o Senhor, muitas vezes com o poder de mudar a nossa vida e a nossa história. Naamã, como vocês já sabem, era um homem de guerra, era um general, e por ele o Senhor dera vitória aos sírios. Então ele era muito conceituado, respeitado pelo seu Senhor, pelo rei. Era um homem honrado, era um homem respeitado pelos seus soldados. Porém, havia uma deficiência na vida de Naamã. Apesar de tudo isso, de todas as conquistas, de ser esse general tão reconhecido, Naamã era leproso. E a lepra naquela época era algo que não tinha solução. Era uma doença que o resultado seria a morte. Depois de perder os movimentos, o resultado seria a morte. E numa dessas suas conquistas, ele passa e leva cativo uma menina dos filhos de Israel, uma jovem, que a Bíblia não diz o nome, a Bíblia não diz a idade, mas essa menina, essa jovem, ela foi a pessoa que abriu a porta da oportunidade para Naamã. Ela que abriu a porta para Naamã mudar de vida, da oportunidade para Naamã mudar de vida. Ele poderia, quando essa menina chega para sua esposa e diz assim: ah, minha senhora, se o meu senhor estivesse lá em Israel, ele ia ver que lá em Samaria, ele ia ver que lá tem homem de Deus, tem profeta do Senhor. Ele poderia ter dito assim: tu sabe de nada? Essa menina não sabe de nada, que conversa é essa? Mas não, ele ouviu, ele deu ouvidos o que aquela menina falou. Então, a primeira coisa que você precisa fazer para aproveitar as oportunidades que Deus coloca diante de você é abrir os seus ouvidos. Abra os seus ouvidos para ouvir. A Bíblia, por diversas vezes, diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Abra os seus ouvidos, tenha ouvidos para ouvir. Uma israelita cativa foi quem despertou a fé em Naamã, através da sua esposa, uma menina cativa. Talvez não tivesse nenhuma importância, nenhum valor para aquele homem, mas foi através dela que Deus abriu os seus ouvidos para a fé, atentou o seu coração para a fé. No caminho do teu milagre, Deus pode usar pessoas que você menos imagina. Por isso, teus ouvidos devem estar atentos. Preste atenção no que você ouve. Muitos podem estar sendo usados por Deus para lhe entregar uma palavra, mas você precisa ter ouvidos abertos. Naamã abriu seus ouvidos para escutar a voz daquela jovem escrava. Ele poderia ter desprezado aquele jovem, ele poderia ter dito que ela não sabia de nada. E com isso, ter continuado leproso por toda a sua vida. Mas ele ouviu. Ele ouviu. A segunda coisa que nós precisamos fazer para aproveitar a oportunidade que aparece à nossa frente é que nós precisamos abrir a nossa boca. Depois que nós ouvimos, precisamos abrir a nossa boca. Naamã, ele precisava da permissão do rei. Para isso, ele precisava falar com o rei. E nesse ato de falar com o rei, ele precisava se expor, ele precisava reconhecer que tinha um problema, ele precisava reconhecer também que havia uma solução, porém não era ali no seu país, não era naquele rei. Ele precisava de ajuda, e para isso ele precisava verbalizar.
Muitas vezes você está precisando de algo e você precisa falar com alguém. Precisa abrir a sua boca, como fez Naamã. Ele falou com o rei, e o rei logo, prontamente, fez uma carta para o rei de Israel, dizendo que queria a cura do seu servo, mas para isso ele precisou verbalizar. Fale com o Senhor. Fale, abra a sua boca, diga o que você está sentindo, diga o que você está passando, qual a sua deficiência. A deficiência de Naamã era lepra física, mas você talvez tenha algo em você que precisa mudar, tenha algo em você que precisa de transformação. Abra a sua boca, fale para o Rei dos Reis o que você está sentindo. A terceira atitude que precisamos ter para aproveitar a oportunidade é abrir a nossa mente. Naamã, quando chega diante do rei, o rei manda ele ir diante de Eliseu. Quando ele chega diante da casa de Eliseu, Eliseu apenas manda o seu servo, o seu criado, o seu empregado, ir ter com Naamã e dizer para Naamã que ele desça lá no Jordão 7 vezes, dê 7 mergulhos no Jordão, que ele ficará limpo e são como a pele de uma criança. E lá em 2 Reis, no capítulo 5, no versículo de número 12, Naamã diz: não são porventura os rios da minha terra, Abana e Farpá, muito melhores, muito superiores do que o rio Jordão, que era o rio de águas barrentas e turvas? A batalha que Naamã não enfrentou na sua mente para chegar àquele rio, para chegar naquele rio Jordão. O moço, criado de Eliseu, que foi quem veio dar um recado para Naamã, para recebê-lo, sua mente se encheu de argumentos negativos. Naamã esperava um tratamento especial. Afinal de contas, ele era um general, era um homem poderoso, era um homem reconhecido, era um homem que ia diretamente falar com o rei. E agora ele vem falar com o homem de Israel e ele manda um empregado falar com ele. O empregado ainda chega para ele, ainda dá uma ordem: vai lá no Rio Jordão, mergulha lá 7 vezes, e o homem de Deus está dizendo que tu vai ficar bom da tua lepra. Ele tem que descer naquele momento, se submeter às ordens recebidas por um criado diante dos seus soldados. Quantas vezes nossos pensamentos nos impedem de receber o que Deus tem para dar, o que Deus tem para transformar e para fazer nas nossas vidas, porque ficamos pensando: será que é assim mesmo? Ficamos racionalizando. Quantas vezes Naamã, ele ficou ali indignado nos seus pensamentos: não são os rios da minha terra melhores? Com certeza ele pensou: por que esse homem vai mandar um empregado me dar ordem? Eu sou um general. Mas precisamos abrir a nossa mente para enxergar o que Deus quer fazer e o que Deus quer transformar e nos dar nas nossas vidas. Deus pode trabalhar de maneira estranha para nós, mas Ele sabe o que faz. Apesar de não entendermos o agir e a maneira própria de Deus trabalhar, Ele sabe o que faz. Ele sabe. E aqueles soldados chegam para Naamã e diz para aquele homem: meu senhor, se porventura, algumas traduções dizem que o soldado chama ele até de meu pai, tamanho é o respeito que eles têm, a admiração que eles têm por aquele homem. E eles dizem para ele: se ele tivesse pedido coisa difícil, o Senhor não o faria? Quanto mais vai lá no Rio Jordão, desce 7 vezes e mergulha lá. Naamã esteve ao ponto de voltar para a Síria, tão leproso quanto ele havia chegado, por causa da dureza da sua mente. Por causa da dureza da sua mente. Mas aquele homem fala a ele. Quarta coisa que nós precisamos fazer para aproveitar as oportunidades que o Senhor coloca à nossa frente: precisamos abrir o nosso coração. Naamã teve que abrir o coração e se humilhar. Se humilhar diante daqueles empregados, se humilhar diante daquele servo que dá aquela ordem, se humilhar diante dele mesmo, da sua altivez, abrir mão do seu orgulho, aleluia,
Um general agora tinha que obedecer a um criado diante dos seus soldados. Você quer ser abençoado? Se humilhe. Deus não vai te abençoar por obrigação, porque Ele não tem obrigação de fazê-lo. Ele te abençoa por amor, então se humilhe, porque a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Se humilhe diante do Senhor, conta tudo para Ele. Diga como está o seu coração, o que está passando na sua casa, na sua família, como está o seu problema, aonde está doendo. Se humilhe. A dureza do coração de Naamã quase fecha a porta para o milagre. Não deixe que o orgulho, a altivez, a dureza de coração e a sua mente racionalizando atrapalhe você de chegar no milagre que Deus tem para a sua vida. Deus abre portas, mas precisamos estar atentos e somos nós que temos que entrar nessas portas que Deus abre. Antes do milagre de Naamã, Deus provou o seu coração e nele havia orgulho. No coração de Naamã havia orgulho que ele precisava vencer para alcançar o milagre. O que é que tem dentro do seu coração? O que é que você precisa vencer para chegar ao milagre de Deus na sua vida? Naamã foi, desceu e depois do 7º mergulho, como deve ter sido difícil, 1º mergulho, 2º mergulho, 3º mergulho, cada hora ia morrendo algo no coração de Naamã, ia morrendo algo na sua mente, mas ia nascendo um novo homem, ia nascendo agora um Naamã limpo, curado, a pele parecia de uma criança, mas a mente e o coração também tinham sido limpos e purificados. A mente e o coração também estavam limpos como a mente de uma criança. E ao levantar do 7º mergulho, ele estava totalmente purificado. Purificado. Desça as águas do Senhor e se levante novo, purificado, restaurado, transformado. Não perca as oportunidades que Deus coloca diante de você. Abra os ouvidos, abra a boca, abra a mente, abra o coração e aproveite o que Deus tem colocado diante de você. Naamã volta ao homem de Deus para agradecer e diz que nunca mais ele vai se prostrar diante de outro Deus que não seja o Senhor de Israel. Reconheça o Senhor e os seus planos serão estabelecidos. Reconheça o Senhor em tudo que você vai fazer e os seus projetos serão estabelecidos. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o seu coração e que você aproveite as oportunidades, porque os dias são maus. Deus te abençoe e que Deus continue abençoando e conduzindo a nossa nação. Deus abençoe o seu dia.